Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Filipe Duarte Santos, colaborador já habitual desta Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território nas discussões das alterações climáticas, e o que muito desonra, e é sempre um prazer poder trocar pontos de vista com o Sr. Professor. E hoje vamos abordar então aqui o relatório que o Sr. Professor teve a função de coordenar sobre a questão que tem a ver com o litoral e, nomeadamente, com a orla costeira. E vou-lhe deixar aqui um conjunto de questões, porque esta sessão serve exatamente para obter mais esclarecimentos complementares àquilo que é o próprio relatório que é aqui apresentado, e ouvir também a sua opinião sobre algumas matérias que nos parecem importantes. O grupo de trabalho do litoral foi mandatado para desenvolver uma reflexão aprofundada sobre as zonas costeiras, conducente à definição de um conjunto de medidas que permitam, no médio prazo, alterar a exposição ao risco, incluindo nessa reflexão o desenvolvimento sustentável em cenários de alterações climáticas, e no qual o caso português é um dos casos mais emblemáticos, visto a sua orla costeira está extremamente exposta às alterações climáticas. Tais medidas deveriam ser propostas para cada troço da costa identificado e caracterizado como zona crítica de risco e definida a sua priorização. Refere-se também no relatório, penso que na página 115, que entre 1995, e isto tendo em conta a preocupação do Sr. Deputado Bruno Coimbra, e 2014, foram efetuadas ou estavam em curso intervenções na tipologia de proteção costeira no litoral continental num valor global, que ainda há pouco foi aqui salientado e foi mostrado até um slide, de 196 milhões de euros. Mais que se refere, e nesse gráfico que há pouco foi aqui apresentado através de um slide, foi o ano em que menos se investiu, 2012, alegadamente devido à crise. E é pelo menos isso que se refere. E no próprio gráfico que aqui foi mostrado, o ano 2012 é aquele que menos se investiu. Curiosamente também, o ano 2004 também foi o menos que se investiu na orla costeira. E, portanto, o que sabemos é que o desinvestimento nada teve a ver com a crise, em nossa opinião, em relação a 2012, mas sim com a suspensão pura e simples de todas as ações em curso no âmbito do anterior plano de ação para o litoral 2007 a 2013, por terem uma marca, enfim, que não agradava ao atual governo, que era a marca do anterior governo socialista. É bom lembrar que havia um plano para o litoral que era 2007-2013 e que foi exatamente em 2012 parado, fazer outro, vamos arrancar com o outro para 2012-2015, porque aquilo que estava feito não era suficiente e, portanto, vamos lá suspender aquilo que eram os investimentos necessários para a proteção da orla. Porque a prioridade máxima, as ações destinadas a salvaguarda de risco para as pessoas e bens, estava definida e foi feita simplesmente suspendendo nesse ano as ações. O resultado está à vista na nossa opinião, na opinião do Partido Socialista. O que foi feito foi uma nova roupagem com o crime de um governo atual e nada de novo quanto à alegada aposta na sustentabilidade e racionalidade das opções de intervenção face aos recursos financeiros disponíveis. Muito pelo contrário. Promete-se até 2017 o que se gastou nos últimos 20 anos. Os tais de 95 a 2014. E ainda se soma mais 100 milhões. Números duvidosos, mas que não passam para já de números apontados. E, portanto, a primeira pergunta é o que se pede a esta situação, é um comentário que o ter ao Sr. Professor, um comentário, para as consequências de desinvestimentos, mesmo que sejam durante apenas um ano ou 2 anos, não é? No litoral, eu estou-me a referir nomeadamente em 2012, e se parte dos investimentos em 2014 não teriam sido evitados se se tivesse optado por manter o plano anterior e então fazer as adaptações necessárias em relação àquilo que eram as alterações que obrigatoriamente deviam ser feitas em função da evolução das situações. E, portanto, se não se tivesse nessa altura, na prática, suspendido o anterior plano para se criar um outro, e qual foi o prejuízo que houve em relação a esta primeira matéria. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar é que nas medidas a equacionar, e que o relatório deveria ter sido incluída a avaliação de propostas de usos de ocupação do território nos instrumentos de gestão territorial, que ainda agora foram alterados,
como incidência nas zonas críticas de risco na orla costeira, perspectivando opções de proteção, acomodação ou recuo, que ainda há bocado estava a falar aqui da relocalização para questões de proteção e de avanço do mar. Como foi este aspecto trabalhado com os municípios, aqui é a pergunta que eu coloco, cujo território se localiza na zona costeira? Ou seja, como é que foi esta interação e a disponibilidade para encarar várias soluções que se pretendem, que devem ser levadas à prática, que devem ser definidas pelas políticas públicas e no qual implica também, da parte dos municípios, uma participação. A posição foi assumida na prática pelos municípios contactados quanto à incorporação nos seus instrumentos de gestão territorial das normas constantes dos atuais planos de ordenamento da orla costeira. Como é que os municípios reagiram, se tem a informação que nos possa ser fornecida. Um terceiro tipo de questões tem a ver que é, num cenário em que os planos de ordenamento da orla costeira de nova geração deixarão de ser os POCs, não é? Já se transformaram em mantas de retalhos de disposições a ser transportadas para planos diretores municipais, perdendo-se toda a coerência com o que considera ser possível uma gestão integrada do litoral. Como é que se consegue compatibilizar a gestão integrada com o retalhar dos planos de ordenamento de território dos POCs através dos instrumentos de gestão municipal? Com poderá a Administração Central compatibilizar a necessária visão de conjunto com o nível de intervenção e no respeito pela autonomia do poder local. E o último tipo de questões que nos parecia ao Partido Socialista importante, que é um dos maiores desafios que talvez o relatório pudesse ir um pouco mais longe, na nossa opinião, tem a ver exatamente com o modelo de governança da zona costeira. Porque continuamos a ter uma visão, por vezes apenas muito de gabinete, sem de atender àquilo que são as necessidades das pessoas e à realidade local e do território. Não queremos, por isso, ser relevante a criação de uma instituição de coordenação ao mais alto nível, com poder existir para a gestão integrada, intersectorial e sustentável da zona costeira, um modelo que já vem, como bem se refere, dos anos 90, e já se passaram 2 décadas e meia, e continuamos a pensar da mesma forma, que evolução é que podemos ter neste modelo de governança da orla costeira. E também, uma questão que nos parece importante, que é não confundir a questão da governança com a da governação. E por isso, a questão que queria colocar, ultrapassando as questões institucionais, que o modelo de exercício de poder e de autoridade para a gestão que compreenda mecanismos, processos e instituições pelos quais os cidadãos articulam os seus interesses a partir de consensos mínimos, que deverá ser esse. E, portanto, isto é onde cabe a sociedade, na tal preocupação também que é preciso sensibilizar, informar, motivar, como é que se faz esta articulação. Era esta as 4 tipos de questões que gostaria de deixar, agradecendo mais uma vez ao professor Dr. Filipe Duarte Santos a sua disponibilidade e os seus contributos por uma problemática que é fundamental para Portugal, que é a orla costeira, mas acima de tudo também as alterações climáticas, que é bem que toda a gente tenha noção dos riscos que corremos e das políticas públicas que temos de ter para salvaguardar o futuro das pessoas e bens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.